Shalom Ubraha. Se você está atento às coisas que o Senhor me revela, então você foi testemunha desta profecia. Porto Rico, Deus vai estremecer Porto Rico. Vejo a perda de alguém muito famoso, que toda a ilha vai chorar. Vejo a partida de uma pessoa muito famosa, que toda a ilha vai chorar essa partida. Toda a ilha vai chorar essa partida. Em Porto Rico, Deus está chamando a atenção de Porto Rico. É necessário que voltem para Deus, sim. A morte de Willie Colon gerou milhares de reações ao redor do mundo, principalmente de artistas e amigos. Um deles foi o cantor panamenho Rubem Blades. Através das redes sociais, lamentou profundamente a perda e enviou suas condolências à família, destacando a enorme relevância de seu legado artístico. Por sua vez, Tituni? Assim como você acabou de ver, o Senhor. Ele me mostrou a morte de uma personalidade de Porto Rico que iria partir e toda a ilha iria chorar por isso, fazendo alusão, irmão, de que ele partiria. Willie Gonzalez, o famoso salsero de estrangeiro na minha própria terra. Serei do mundo? Esse homem que marcou um marco na salsa, especialmente sendo um dos meus salseiros favoritos quando eu ouvia salsa, mais cinematográfico. No entanto, de que adianta o homem ganhar todos os bens e no final perder sua alma? Um homem a quem Deus deu muitas oportunidades. E vamos esperar no Senhor que pelo menos ele tenha aceitado Cristo em seu leito de morte. Willie Colon, um homem que foi bastante conhecido na salsa. Quando dei essa profecia, o Senhor não me disse, irmão, que seria Willie Colon, só me disse o que você ouviu. Partirá um cantor porto-riquenho, uma figura de lá, de Porto Rico, que é a ilha inteira vai chorar por ele. A ilha inteira vai chorar por ele. E ele me disse isso porque a ilha inteira ia chorar por ele. Como foi esse homem? Um dos ícones da música, para mim, está no top 3 dos maiores ícones que Porto Rico tem de toda a música em geral. Mas volto a repetir, repito de novo, de que adianta o homem ganhar todos os bens deste mundo e no final perder sua alma? No fim, perder a alma? O que é mais valioso? Você acredita que sua alma, vale mais do que $1 bilhão? Sua alma vale mais do que a fama deste mundo? Sua alma vale mais do que o reconhecimento deste mundo? Sua alma vale mais do que todos os prêmios deste mundo? Por isso, uma salva de palmas para esses homens que eram cantores e deixaram a música por Cristo, porque isso não é algo que todo mundo faz. Jesus, ao fazer os chamados, ia aos lugares e dizia às pessoas: siga-me, como disse para Mateus e muitos de seus seguidores, como Pedro. Muita gente largava o que estava fazendo e o seguia, mas outras pessoas abaixavam a cabeça e diziam: eu não posso. Outros tinham desculpas: deixa eu enterrar meu pai. Pelo menos Jesus disse para o cara: deixa que os mortos enterrem seus mortos e você vem e me segue. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Sim, deixa que as coisas do mundo cuidem das coisas do mundo. O cara queria ir se despedir do pai, como era costume, dar seu último adeus, derramar sua última lágrima. Mas Jesus disse para ele: já nem tem mais tempo para isso, me segue. Eu imagino que o cara começou a seguir Jesus, embora não se saiba se ele seguiu ou não. Mas eu imagino que sim, porque não fala nada de ruim sobre esse homem. Por outro lado, teve um cara que Deus disse: vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. O cara abaixou a cabeça e não fez nada do que Deus mandou. Por quê? Porque às vezes é difícil para a gente atender ao chamado de Deus, porque o Senhor faz chamados diferentes, mas tem algo que é certo e algo que é único nos chamados que Deus faz. A primeira coisa é que quando Ele te chama, Ele te respalda. E número 2, quando Deus te chama, Ele te chama de um jeito que te coloca contra essa espada e a parede. Então, o salseiro que realmente reconheceu a Cristo foi Franklin Ruiz. Franklin Ruiz foi um homem que, em seu leito de morte, praticamente em seus últimos dias de vida, reconheceu a Cristo como seu Salvador. E sabe o que ele fez? Franklin Ruiz se arrependeu, Franklin Ruiz buscou a Deus. E de fato, no final, gravou uma música chamada
volto a nascer, volto a nascer. Já com a garganta rouca, com a voz já um pouco cansada. Mas esse homem conseguiu dar sua última oferta ao Senhor, que foi essa música chamada Volto a Nascer. Hoje, lembro do passado, mas nisso eu falhei. Antes eu não encontrava o caminho, mas acordei e graças a Deus volto a nascer, sabe? A garganta dele estava um pouco machucada, dá para ouvir em volto a nascer como. Mas ele reconheceu que se arrependeu, irmão. Eu te disse, irmão, que foram poucos os músicos que se arrependeram. Johann Sebastian teve a oportunidade. Selena, Michael Jackson. Tem quem diga que Michael Jackson fez isso, mas não é verdade. Irmão, volto a te repetir. O que os jovens de hoje não dariam? Por serem famosos, por receberem aplausos, porque as pessoas vêm até você pedindo fotos, pedindo autógrafos. Eu sei como é isso. Eu sei como é quando as pessoas vêm para cima de você. Eu sei disso no amor de Cristo, porque Deus me deu o amor de vocês, do público. Muito obrigado. E não no mundo, mas no Evangelho. Mas a fama, seja onde for, no Evangelho, na ciência, no cinema, onde for, a fama e a fama. Mas a gente não pode deixar que a fama suba a cabeça, porque aqui a fama não vai te levar para o céu. E a segunda coisa é, de que adianta o homem ter isso? Os jovens de hoje em dia só querem isso. Querem fama, querem dinheiro, querem ser cantores, querem ser como Bad, querem ser como Michael, querem ser como Fred, querem ser como Jim Carrey, querem ser como Kate. Revis. Mas o quê? E no final? O quê? E no final? E se a sua alma não for salva? E no final? E se você não alcançar o presente mais precioso que um homem pode ter? Não é a fama, nem o dinheiro, nem o Oscar, nem nenhum prêmio desta terra, mas sim a salvação. Algo que é tão caro que Deus não colocou preço, mas faz com que as pessoas o obtenham por meio da fé e da graça. Porque ninguém tem sequer um centavo para comprar a salvação. A salvação não se compra com dinheiro, mas com fé e amor. Então, o problema desta geração é que quer chamar atenção em tudo. É que querem ser reconhecidos pelos homens e não por Deus, é que querem ter os homens e não o Senhor. Quando chegarão dias em que não haverá contentamento, uma multidão seguia a Jesus. Jesus era famoso e a Bíblia diz que sua fama se espalhava até a Síria, outros países. Roma sabia quem era Jesus. Jesus era internacional em termos de fama naquela época. Mas há um problema. Nós não somos chamados para colocar nossos olhos nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas que levam à vida eterna. Cantores que fazem pacto com o diabo, cantores que assinam contratos com Satanás e com a elite, como quais? Há muitos, mas são poucos os cantores que têm coragem de deixar a música e a indústria por Deus. Porque outros fingem que fazem isso, mas é mentira, continuam no seu mundo de pecado. Quando Deus te chama, volto a repetir, ele disse a Mateus, siga-me. Mateus era cobrador de impostos, Mateus tinha que poder entregar sua renúncia, Mateus tinha que fazer uma papelada, Mateus não podia deixar esse cargo assim de qualquer jeito, porque lidava com dinheiro. Mas volto a te dizer que o chamado tem duas coisas. A primeira é que quem Deus chama, Deus respalda. É certo, o chamado de Deus é seguro. E segundo, que é arriscado. Siga-me. Você tem algo que traz dinheiro e fama, vai desistir disso? Como eu te disse antes, eu podia ser ator, cheguei a aparecer em filme, fui boxeador, eu poderia ser boxeador profissional hoje em dia, sabe? Eu cheguei a praticar taekwondo, era muito bom no taekwondo, excelente, você não faz ideia. No entanto, quando Deus me disse para segui-lo, eu amava o boxe como você não imagina, eu amava, eu idolatrava. Eu era boxeador, irmão, eu gostava de boxe, praticava boxe, talvez hoje em dia eu fosse um boxeador profissional, ou talvez não. Quando Deus te chama e você recusa, acredite, as coisas não acabam bem. Então, irmão, eu me lembro, irmão, que uma vez, enquanto praticava, decidi não voltar porque era isso que Deus estava me chamando para fazer. E decidi ir para uma igreja. Nunca mais voltei ao clube de treinamento, sabe por quê, irmão? Porque Deus estava me chamando e eu já era cristão. Mas eu não posso ser cristão e ser boxeador. E Deus estava me dizendo, é aqui que eu te quero. 100%, não 70%, nem 80%, nem 90%, é 100%. E você não está me dando 100%.
Pero Para mim foi como perder uma parte de mim. Mas a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar tudo neste mundo e perder a alma? Eu disse que o maior desafio não é ser famoso nem ter dinheiro. O maior desafio de um ser humano não é estar em alta. O maior desafio de um ser humano não é que todo mundo fale de você, te dê todos os prêmios que existem na Terra. O maior desafio de um ser humano é salvar a própria alma. Porque a vida neste plano existencial, ou seja, o plano terreno na Terra, tem um tempo e é até 20 anos. Os que mais duram, 130, 140, como 120 anos, pode ser que chegue aos 130. Mas vou te dizer uma coisa, né? O maior desafio é salvar a sua própria alma. Por quê? Porque esse tempo que você passa aqui na Terra não se compara com a eternidade depois da sua vida. Porque essa vida que você tem é emprestada e Deus te deu por um período de tempo para ver o seu comportamento, para ver se você realmente retribui o amor dele, para ver se você realmente manifesta o que será na eternidade, aqui na Terra. Ou seja, se você não foi fiel a Deus em poucos anos de vida, como 60, 70 ou 120, que muitos nem alcançam, como você será fiel a Deus na eternidade? Sabe o que ele faz? Ele te deu 70 anos, 80, 100, 130, o que for, até 30, 40 anos que ele te der. E o que você faz é beber, querer fama, querer coisas, através de denegrir as coisas de Deus, através de faltar com respeito a Deus pecando. Sabe o que ele faz? O Senhor te entrega à perdição, onde haverá choro e ranger de dentes. Por isso, esta vida é um ensaio, e fomos criados para o louvor do seu nome, ou seja, para adorar a Deus, porque estamos praticando o que faremos na eternidade, que será apenas adorar e louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje pergunto, você quer fama, dinheiro ou outra coisa? Me diga, porque eu te digo que nada disso se compara com a salvação do homem. Para mim, eu não me considero ter dinheiro, não me considero ser famoso, nem nada, irmão. Eu sou apenas um servo de Deus, não sou uma figura. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu o amor do povo. Isso sim, mas eu não sou rico, eu não sou famoso como era Michael Jackson. Não, como são muitas pessoas. Não, mas sabe de uma coisa? Minha alma está inscrita no livro da vida, meu nome está inscrito desde antes de eu nascer e isso me basta. Porque Jesus disse, Abraão disse ao rico, Lázaro hoje recebe seus bens e você recebe seus males. Você é atormentado diante da chama, porque na terra você tinha seus bens e ele tinha seus males. Eu prefiro ser esse Lázaro que não é famoso. Volto a te dizer, eu poderia ter sido um grande artista de música urbana, um compositor de qualquer tipo de música, eu poderia cantar balada, até salsa, mas não, Deus quis que eu fosse um pregador. A arte mais preciosa que existe. No final todos têm que falar da Bíblia, todos têm que falar do Senhor. Artistas, atores, esportistas, políticos, presidentes, sultões, reis, magnatas, todos têm que falar de Deus, todos têm que falar do pregador, dos pregadores. Sabe por quê, irmão? Porque esta é a arte mais linda e bela que existe. Representar a Deus para mim é um privilégio. Representar o Evangelho do Senhor, falar do Evangelho de Jesus para mim é um privilégio. Para mim, é algo que você nem imagina. Eu me sinto feliz porque muitos quiseram esse posto, mas a verdade é que nem todos conseguiram. Olha, irmão, tem cantores que dizem, eu acabo sendo cristão, pregador, eu acabo em uma igreja, sabe? Mas não dê tempo. Não, irmão, não dê tempo. Você não ouviu Deus dizer, hoje pedirão sua alma? E o que ele trabalhou? Para quem será? Uau! Essa profecia, irmão, se cumpre. E eu não me sinto contente quando essas profecias se cumprem. A Deus. Deus. Ele também tinha me dito para a Colômbia que havia um artista muito famoso, um cantor que toda a Colômbia iria chorar por ele. Olha o que aconteceu com esse homem, irmão. Eu sou claro, irmão. Quando eu falo, tem coisas que Deus simplesmente me diz. Diga que vem. Luto para a nação porque vai morrer um artista que eles amam e querem muito. De novo me dizem outro nome, de novo você não sabe, mas é assim. Assim o Senhor age, irmão. Assim Deus opera. Quando Deus quer fazer algo, não há, irmão, quem o detenha. Então nós temos que saber que Deus é real e grande. E temos, irmão, que buscar a salvação da nossa alma antes das coisas materiais.
Você sabe, irmão, quanto dinheiro os músicos investem, quanto tempo, quanta inspiração desperdiçam tentando lançar um artista? Se investe muito dinheiro, muitos recursos, muito tempo. Tempo que poderia ser usado pregando o evangelho. Mas repito, irmão, eu poderia ser um deles, talvez estivesse agora mesmo, irmão, nessa atividade, mas não. Deus me disse: você vai usar seu tempo para pregar o evangelho, para falar de mim, para falar da minha palavra, para falar do meu plano, das minhas boas novas ao mundo. Por isso, hoje eu digo a quem me assiste: sei que, se perguntar a qualquer jovem de qualquer lugar o que quer ser bem-sucedido, estourar na música, lançar um hit, fazer um sucesso mundial, estar com Bach, estar entre os grandes, estar ao lado de Michael. Desenvolver uma influência musical tão forte, seja como produtor, como artista, como escritor, como compositor, como arranjador, como o que for, como ator, como esportista, estar ao lado dos grandes. Mas nenhum vai te dizer que quer ser salvo. Ouça, se você me dissesse que eu poderia viver a vida só apertando um botão, Jack sabe que eu escolheria ser salvo. Porque a vida do espírito, a alma, é para sempre. Sua alma é perpétua, por todos os séculos. Sua carne é até 120 anos, 130. Está entendendo? Então, se você obedece ao pai e à mãe, seus dias se prolongam. A Bíblia fala em 120, mas não é exatamente isso, irmão. Tem pessoas que já passaram dos 120 anos, e isso não significa que a Bíblia esteja errada. É que os dias se prolongam para você, porque foram pessoas obedientes, e Deus prolonga os dias delas. 120 e dá um pouco mais. 130, 125. Eu conheço pessoas que passam dos 120. Porque a Bíblia não se contradiz. O que acontece é que é preciso saber interpretar pelo Espírito, e essa interpretação só Deus dá através de algo chamado revelação. Revelation, Apocalipse. Sabe? Então, Ele nos dá oportunidades para voltarmos a Ele e entendermos o tempo e o momento em que estamos. Mas não, irmão, simplesmente tem gente que nem se importa em saber em que tempo estamos. Porque para eles o que importa é viver uma vida de delitos e pecados. Delitos e pecados, delitos e pecados, delitos e pecados. E no final, senhores? Estamos nos últimos dias, dias difíceis e adversos, onde como povo de Deus temos que levantar a cabeça e saber que estamos nos últimos tempos. Eu só digo, encontrará fé o Filho do Homem quando voltar à terra, encontrará fé o Filho do Homem quando voltar à terra, encontrará fé o Filho do Homem. Porque infelizmente, senhores, estamos nos últimos dias, dias difíceis, dias adversos, dias tremendos. Que Deus te abençoe e te guarde. Te convido a curtir o vídeo e a compartilhar isso com um amigo nas suas diferentes redes sociais. Inscreva-se se ainda não for inscrito, dê um joinha. Me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa, no Instagram como Profeta Dione de la Rosa e no TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Facebook Dione de la Rosa. E essas são nossas redes. Não pedimos dinheiro, não temos orfanato. Muito cuidado, não se deixe enganar por contas falsas. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Ubrahá, compartilhe.